Olá a todos, meu nome é Daniel Léo Freitas, eu sou web designer freelancer responsável pela Novas e hoje eu vou estar falando sobre o processo criativo de um logotipo. A primeira etapa para criar um logotipo seria fazer o briefing. O briefing, para quem não sabe, é uma série de perguntas que vai tentar suprir as informações necessárias para estar criando esse logotipo. Essas informações são passadas pelo cliente e são pegas através do web designer. O web designer faz uma entrevista com esse cliente para coletar essas informações. Como eu trabalho com clientes que estão fora da minha área de atuação, fora aqui da região, eu desenvolvi uma pequena ferramenta no meu website, onde o meu website vai estar fazendo essas perguntas através de um formulário, né? E o cliente vai estar conseguindo responder. Lá tem algumas instruções de como responder esse briefing de forma satisfatória, para que você possa ir, mesmo estando em outra cidade, estando em outro país até, você possa criar um logotipo aqui com a minha empresa, que é a Novas, sem maiores problemas, utilizando a internet. Então, após o briefing, após coletar essas informações, a gente vai estar dando início ao processo criativo. Primeira coisa que eu faço para estar criando esse logotipo é pegar os concorrentes diretos e indiretos dessa empresa. Nesse exemplo, eu vou estar utilizando um jornal, um logotipo de um jornal, que é um projeto que eu ainda não acabei, está em fase de produção, está em fase de desenvolvimento. E aqui você está vendo na tela os principais concorrentes. Os concorrentes diretos são aqueles que são da região, ou seja, são aqueles concorrentes que estão diretamente oferecendo os mesmos produtos para as pessoas daquela região. Os concorrentes indiretos, aqui no caso a nível estadual, são aqueles concorrentes que oferecem os mesmos serviços, porém para clientes diferentes, para pessoas diferentes, como estão em outro estado. Logicamente são outras pessoas. Aqui eu fui um pouco mais longe e coloquei os concorrentes indiretos a nível nacional e os concorrentes indiretos a nível internacional. Por que eu faço essa lista de concorrentes? Primeiro que eu quero ver todos os logotipos, né, de todos os concorrentes para ter uma ideia do que essas empresas estão fazendo, para que eu possa, a partir disso, criar um logotipo que não fuja muito dessas tendências, mas que de certa forma seja individual, que não seja igual exatamente a um outro logotipo, certo? É uma maneira de estar se destacando, né? Você tem que conhecer os seus concorrentes, então essa é uma parte do planejamento, uma parte do estudo que eu faço para estar criando um logotipo. Após o estudo da concorrência, eu vou passar para o estudo da tipografia. No briefing, ele tem algumas perguntas referente à tipografia, para saber quais são as tipografias que o cliente tem mais afinidade, que ele gosta, mas mesmo eu uso como base esses logotipos, essas tipografias, desculpe. Mas não só isso, né? Porque a tipografia, para ser escolhida, ela não pode ser só pela beleza, mas sim pelo sentimento, pelas características que ela tem. Ela vai passar um certo sentimento, vai lembrar o cliente uma certa coisa, né? Algumas tipografias são mais sérias, outras são mais despojadas, mais amigáveis. E através do briefing eu vou saber qual tipografia é melhor. No caso do briefing do jornal, ele me solicitou que esse logotipo fosse sério, mas que ao mesmo tempo ele fosse moderno. Então eu fiz aqui uma seleção de várias tipografias diferentes, várias fontes diferentes, que me agradaram, que eu achava que ou era séria ou moderna. E aqui eu botei estrelas nas tipografias que eu achei mais interessante. Aqui eu fiz uma pequena semifinal, onde as que tinham estrela no slide anterior receberam aqui destaque novamente para que eu fizesse uma segunda escolha. E coloquei abaixo ali os finalistas com seus nomes, com os nomes das fontes, que foram as tipografias que eu achei mais interessante para estar trabalhando nesse projeto. Após o estudo da tipografia, é feito um estudo de cores. Nesse caso, o cliente já havia escolhido as cores que ele achava que seriam ideais para a identidade visual da sua empresa. Ele escolheu aqui o amarelo ouro e o preto.
Digamos que o cliente tenha escolhido essas cores e ele tenha escolhido algumas cores porque ele achou bonito ou porque ele achou interessante. Eu sempre friso com meus clientes que é importante ele conhecer um pouco da teoria das cores antes de escolher. Ele não pode simplesmente escolher a cor que ele mais gosta, porque as cores elas têm sentimento, ou seja, cada cor tem um determinado sentimento. Cada pessoa, quando vê uma cor, tem um sentimento. E uma combinação de cor diferente vai ter uma combinação de sentimentos diferentes. Você que é cliente não precisa se preocupar. A gente faz um estudo junto dessas cores, junto com a empresa, conhecendo a sua empresa, a gente vai escolher quais são as melhores cores para sua identidade visual. E para você designer é bom que você conheça, você que está começando, a teoria das cores, para que você possa estar melhorando seus projetos utilizando a teoria das cores. Após a escolha das cores, é feito aqui uma inspiração. Como esse jornal é feito para o estado de Santa Catarina, eu coloquei ali o símbolo do estado de Santa Catarina, coloquei a bandeira de São José, a bandeira de Florianópolis e outros logotipos que eu estive olhando e eu achei interessante de estarem presentes aqui. Depois desse estudo, eu passo para realmente a parte criativa, onde eu vou pegar essas informações e vou estar criando os esboços. A quantidade de esboços varia. Eu posso criar de 1 até 10 esboços diferentes, dependendo do meu processo criativo. O que você vai estar adquirindo quando você compra um logotipo comigo é a quantidade de revisões, ou seja, a quantidade de vezes que você vai poder alterar aquele logotipo. Caso as suas revisões acabem, você pode comprar outras revisões, ou você pode também solicitar que você não gostou de nenhuma e a gente começa novamente o estudo até que você tenha uma identidade visual que realmente supra as suas necessidades. Então aqui eu tenho o primeiro esboço, certo? Nesse primeiro quadro maior, ele tem um colorido, ou seja, um background no fundo, que é para demonstrar como esse logotipo se comporta dentro de uma variação de cor. Abaixo eu coloquei na esquerda um fundo preto e na direita o fundo branco. Essas três variações de cor é para mostrar que o logotipo se comporta bem em qualquer tipo de background, em qualquer tipo de fundo. Aqui do lado direito eu coloquei um exemplo, como ele é um jornal, eu coloquei ele no cabeçalho do jornal, para o cliente poder visualizar como ficaria isso de uma maneira mais prática, certo? E através desse primeiro esboço eu vou criando outras variantes desse mesmo esboço, utilizando as cores e a tipografia que foi feita através do estudo, que estava no planejamento e que estava de acordo com as informações que o cliente me passou. Então aqui já é uma terceira variação, o terceiro esboço. Nesse esboço eu tentei ser um pouco mais moderno, certo? Que era uma das características que o cliente me passou pelo briefing. Um quarto esboço com essa linha que é bem característica, você já deve ter visto um jornal que utiliza essa linha abaixo, certo? Então ele tenta não fugir dos concorrentes, né, da característica e da identidade visual, na verdade, que um jornal tem que ter, porém tentando ser único de alguma maneira. Nesse daqui eu utilizei uma pequena curva com uma fonte mais clássica, então é a parte do cliente que ele me passou no briefing, onde ele queria um logotipo que fosse sério e moderno. Então aqui a tipografia está fazendo a parte séria, está cobrindo o sério do logotipo, e a curva é um moderno, né? Curva é sempre moderno. Aqui já foi após eu estar apresentando esse trabalho para o cliente, ele pediu algumas mudanças e ele tinha algumas ideias. Então do lado direito eu tenho um quote, eu tenho ali uma citação do que ele falou para mim. E eu tentei pegar essa citação e montar de acordo com o que ele queria. Então esse é o segundo esboço que eu criei. Essa também é uma solicitação do cliente. E temos aqui uma terceira solicitação do cliente, onde ele gostou da linha, certo? Gostou de um dos esboços que eu havia criado e ele mudou aqui somente a tipografia. Ele pode escolher qualquer um desses ou pode escolher nenhum desses, porque ele ainda tem direito a mais uma revisão dentro do pacote que eu vendi para ele. Aqui eu coloquei todos os logotipos juntos para que ele pudesse comparar
certo? Um ao lado do outro para que ele vê como se comporta esses logotipos próximos a outros logotipos, para que ele pudesse escolher de maneira melhor. Aqui são algumas possíveis aplicações, ou seja, como esse logotipo ficaria numa camiseta, como esse logotipo ficaria no cartão, que é para ajudar também o cliente, porque é uma escolha muito difícil escolher um logotipo. Aqui é o logotipo que eu achei que mais se enquadra, de acordo com o briefing e de acordo com o meu estudo. Esse é o meu escolhido, é o meu preferido e é o que eu vou estar defendendo para o cliente escolher, que é o mais adequado para a sua empresa. Obviamente o cliente conhece a empresa dele melhor do que eu, apesar de eu ter feito um estudo. E mesmo se ele escolha, mesmo que ele escolha um logotipo diferente ou que ele escolha esse logotipo ainda vai receber um tratamento, vai ter algumas pequenas mudanças. Você pode observar que ele tem um espaçamento diferente na tipografia. E esses erros, digamos, da tipografia ou alguns detalhes vão ser estudados e vão ser alterados para que quando o logotipo esteja realmente na sua etapa final, ele não tenha nenhum defeito aparente, tanto de alinhamento quanto de cor, enfim, para chegar mais próximo da perfeição. Aqui ele é apresentado no fundo branco, fundo preto no fundo branco, para caráter de visualização. E esse, como eu falei, após isso é feito o manual da marca. Após a escolha do cliente é feito o manual da marca. Porém, o manual da marca é algo um pouco complexo e eu vou estar apresentando num futuro vídeo. Então eu espero que você tenha gostado, né? Como eu falei antes, meu nome é Daniel Léo Freitas. Você que tem uma empresa e tem vontade de criar um logotipo ou de refazer o seu logotipo, você pode estar visitando meu portfólio. E você que é designer, está vendo esse vídeo, pode entrar ali no meu blog. E peço para o pessoal também que me siga no Twitter, que você vai ficar por dentro ali de todas as novidades dos meus trabalhos. Eu estou sempre postando ali o que eu estou fazendo. E bem, pessoal, é isso e até mais.